Fala rapaziada, estamos aqui para falar do Palmeiras e Flamengo de ontem. Palmeiras 3-0 num jogo muito importante contra o Flamengo no Maracanã. 3-0 em um jogo de 6 pontos, né? Porque é confronto direto, então, enfim, é um jogo de 6 pontos, um jogo importantíssimo. E depois de tantos anos sem vencer do Flamengo no Brasileirão, sem vencer do Flamengo no Maraca, vencemos finalmente um jogo muito importante, muito decisivo. E eu vou falar um pouco sobre o jogo. Cara, o jogo eu achei que ia ser um jogo mais truncado, mais com menos chutes no gol, mas o jogo começou muito aberto, muito bom. Só que mais pro Flamengo. O Flamengo começou bem melhor no jogo, tá? Bem melhor no jogo. Se eu não me engano, até a expulsão do Cascal, acho que tinha uns 9 chutes do Flamengo e tipo um do Palmeiras. A sensação que eu tinha era que quando o Palmeiras ia atacar, ia fazer a transição, tinha 3 do Palmeiras contra 6 do Flamengo. Então, tipo, a gente tinha muita dificuldade nessa transição pro ataque, enfim. Então, o Palmeiras não começou com um jogo incrível, não. Mas, enfim, teve aí o lance da expulsão, que não sei como, tem flamenguista reclamando disso, mas olha o lance, é incontestável. Obviamente, expulsão, o Carrascal até chega a tocar na bola, mas acerta a cara do Murilo, acerta o peito do Murilo com força e expulsão clara. E aí, depois da expulsão, aí porra, com um a menos, boa parte do jogo fica difícil de jogar e o Flamengo não conseguiu mais fazer o jogo que eles estavam fazendo nos primeiros minutos de jogo, né? E aí, em um lance muito bom do Alan ali, o Flaco Lopes com um chute forte ali fez o gol. O Flaco Lopes que tava bem, mas deu uma decaída nesses últimos tempos. Enfim, meio né, tava um pouco tretado com o Abel, num clima meio estranho, mas enfim, muito bom sair o gol dele, que desde que o Vitor Roque machucou, a fase do Flaco não estava tão boa. Muito bom que o Flaco Lopes fez esse gol importante para voltar a confiança do jogador. Enfim, o Alan, né, protagonista do jogo, além dessa assistência pro Flaco, muito foda, ele também fez o gol, que a jogada foi praticamente inteira dele, né? Bolaça, e aí ele foi carregando a bola, quase caindo, dá um toquinho pro Arias, a bola ainda sobra para ele, ele de cabeça faz o gol, muito legal. E aí, pra finalizar, né, fechar com chave de ouro, o Paulinho, nosso 10 aí, fez o gol, depois de, porra, mais de um ano aí, fez o gol, né, eu acho que o último gol dele tinha sido contra o Botafogo no Super Mundial, ano passado, 2025, então realmente quase um ano. E finalmente aí, porra, depois de voltar, depois de tanto tempo de recuperação, a gente ainda tentando pegar confiança nele, a gente percebe que tá difícil pra ele voltar, uma lesão muito complicada, mas enfim, porra, tomara que as coisas deem certo pro retorno dele, porque o Paulinho, a gente sabe que o teto dele é um teto muito alto, porque ele tem muita qualidade, né? O problema é o físico. E aí, depois do gol do Paulinho, realmente foi o último lance do jogo, deu briga depois. Enfim, o jogo foi muito bom, o jogo de 6 pontos, estamos a 10 pontos do Flamengo. Se for considerar o jogo a mais que a gente tem, a gente tá a 7 pontos do Flamengo, o que é uma vantagem muito boa, mas a gente não pode bobear, não pode continuar perdendo pontos bobos, assim como a gente perdeu nesses últimos dias. Né? Perdemos contra o Cruzeiro, perdemos ponto contra o Vasco, perdemos ponto contra o Curitiba, enfim, são os pontos que não pode se desperdiçar em uma disputa acirrada como essa do Brasileirão, que sempre é Palmeiras e Flamengo disputando ponto por ponto, não pode perder pontos desperdiçados. E essa vitória foi muito importante para que a gente mantenha essa distância e mantenha a liderança. E agora, cara, eu quero entrar num assunto que é o seguinte, porque às vezes as pessoas confundem muitas coisas, porque eu fiz um vídeo, né, irritado sobre a fase do Palmeiras, comentei sobre que o Palmeiras não joga bola há 3 anos, né, revoltado, e com razão, porque o Palmeiras não vem jogando bem, não vem jogando bem, e aí o Palmeiras ganha de 3-0 do Flamengo num resultado bom, e as pessoas vêm me xingar como se eu estivesse torcendo contra o Palmeiras. Rapaziada, a gente cobra exatamente pra isso, cara. A gente precisa cobrar exatamente pra isso, pra que o time ganhe. Se eu tô cobrando, eu estar cobrando o time de jogar, cobrando o Abel de jogar, falando fora Abel, isso, o que eu quero é o melhor pro Palmeiras. O melhor pro Palmeiras sendo eu estando errado ou certo, por mim, perfeito, mano. Eu não quero estar certo, eu quero que o Palmeiras vence. E pro Palmeiras vencer, a gente tem que cobrar e tem que manter a cobrança, tá? Essa vitória gigante do Palmeiras sobre o Flamengo não quer dizer que o Palmeiras tem o melhor futebol do Brasil e que o Abel é um gênio. Calma, rapaziada, calma. O jogo começou e quando a gente tava com 11 contra 11, a gente tava pior no jogo. O Flamengo tava melhor que a gente no jogo. Então, assim, calma também, o nosso futebol não é incrível. Mas enfim, como eu disse, eu não quero estar certo.
Então, não é como se eu estivesse torcendo contra, porque eu quero provar o meu ponto de que o Palmeiras não joga bola e que o Abel é ruim. Não, eu não quero provar ponto nenhum. Eu quero que o Palmeiras jogue bola e para isso a gente tem que cobrar e tem que continuar cobrando e tomara que continue a cobrança. Espero que depois desse jogo a torcida não ache que volte a achar que o Abel é um gênio e pare de cobrar. Não tem que parar de cobrar. A cobrança ela tem que existir exatamente para que resultados como esse continuem vindo, né? Então não vamos confundir as coisas, rapaziada. A gente torce pro Palmeiras e não porque o Abel esteja certo. E eu não quero que eu esteja certo. Eu não quero que provar que quem me xingou, quem falou que do Abel tem que continuar porque ele é um gênio. Eu não quero provar que você tá errado. Quero que o Palmeiras vence, sendo você tendo razão, eu tendo razão. Mas eu acho que a cobrança tem que continuar para que resultados como esse continuem vindo, tá? Então é isso, rapaziada. Mais ou mais é isso. Vídeo curto para dizer sobre essa vitória importantíssima. As minhas opiniões sobre o futebol do Palmeiras continuam a mesma, tá? Mas estou muito feliz com a vitória, muito contente. Vitória importantíssima, 16 pontos aí no Brasileirão. Vamos manter a pegada para então a gente poder ser campeão do Brasileirão. Tamo vivo no Brasil, tamo vivo na Libertadores, tamo vivo no Brasileirão, então tem muita coisa ainda para acontecer esse ano. Daqui a pouco vai ter a parada da Copa do Mundo, né? Podem vir contratações e depois disso a gente tem que voltar e manter a pegada para que a gente possa sair esse ano com um título, sendo com o Abel ou sendo sem o Abel. Como eu disse anteriormente, acho difícil o Abel sair. Então o Abel ficando vai ser cobrado porque tem que jogar bola. E é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu e avante palestra.